Olá, gente. Me chamo Wesley, estou cursando o curso de Ciências Biológicas, Biologia, na Universidade Estadual do Ceará, FAFIDAM, Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, no município de Limoeiro Norte, Ceará. O tema motivação para aprender e ensinar é um tema bem complexo. A motivação é bem complexa e suas articulações. Mas o que queremos dizer em motivação em aprender? Venha comigo e vamos descobrir suas articulações e seus fatores para que um professor seja um ótimo professor e um docente excelente em vez de ser só mais um professor do sistema. Partindo para o aluno, como podemos saber se o aluno está interessado ou não em aprender? Há vários pontos onde podemos observar. Quando houver interesse, quando houver curiosidade, quando houver satisfação, quando houver esforço por parte do aluno, podemos ver que ele está interessado em aprender. Para buscarmos a motivação, para chegar na motivação do aluno, é preciso orientar o indivíduo para que chegue a uma meta, para estabelecermos o esforço para chegar na aprendizagem. Porque o esforço, a curiosidade e o interesse não surgem do nada. A preguiça é uma das principais causas para essa dificuldade. Eu tenho preguiça, mas eu estudo. As escolas impõem tarefas, deveres e fazem o aluno pensar de um jeito que ele não quer. Isso não chega a lugar nenhum, porque não vai sair nada de produtivo em uma coisa que você não quer fazer. Por isso o professor precisa ser ambíguo, não monótono, precisa inovar sempre nas suas aulas, chegar com novas novidades. O interesse ele é totalmente dependente dos fatores pessoais e os fatores contextuais. Um aluno desmotivado não é um aluno perdido. Professor, não desista do seu aluno. Você é um professor, você precisa dar aula para todos os seus alunos, mesmo se um ou dois não estejam interessados. Por quê? Você não trouxe algo que o agradasse. E é isso que o professor quer, é isso que o aluno quer, algo que o agrade. Um aluno sem interesse não irá despertar a motivação em aprender. Se o aluno faz algo sem interesse, não irá sair nada de produtivo. Você que é professor já deve ter notado isso de um aluno que não está interessado em sua aula. Para os fatores pessoais, eles são totalmente dependentes das metas dos alunos. Essa meta de aprender e o seu retorno irá repercutir. Os fatores contextuais, como o ensino e a aprendizagem, há alguns pontos que podem ser aplicados na prática do professor, como o início de aula, as interações professor e aluno e também o modo de atividade, as atividades que o professor pode aplicar. Esses são alguns pontos que o professor pode aplicar nas suas aulas que desperte o interesse do aluno. Para ganhar a atenção do seu aluno, é importante que desperte o interesse nele, para ele ter atenção na sua aula. A curiosidade deve ser sempre mantida, sempre renovada, pois se uma nova curiosidade aparecer, o aluno pode perder o interesse na sua aula, transformando isso em um hábito. Também é importante que nunca haja a ausência de motivação. Os sujeitos sempre estão motivados para algo, mas no caso dos alunos, essa motivação não vão de acordo com o professor quer. A motivação para aprender necessita de uma construção ou reconstrução do ensino. No cotidiano, pode-se perceber que ter motivação, ter vontade de motivação, não é o suficiente para fazê-lo. Como exemplo, a dieta, parar de fumar, parar de beber, fazer exercícios e propriamente estudar. Isso pode ser causado pela própria preguiça do indivíduo ou pelas condições físicas, condições sociais, psicológicas e ou motivacionais. O pedagogo Paulo Freire afirma que a motivação no processo de ensino e aprendizagem precisa fazer parte constante da ação. O sujeito está motivado, ensinando, aprendendo e atuando. E não dá pra discordar desse homem, porque ele é. E
psicólogo e biólogo Jean Piaget percebia que a motivação é um motor da ação, e não tem como discordar desse homem também. Eu citei alguns exemplos do que pode motivar o aluno, mas o que motiva o professor? Cada profissional tem diferentes metas e motivos no processo de ensino e aprendizado, como, por exemplo, a obrigatoriedade, a necessidade, a qualificação profissional, entre outros. E estão motivados por diferentes objetivos que estão impulsionados por suas metas. Continuando sobre a motivação, existem alguns fatores que podem contribuir no processo de ensino e aprendizado, que podem ser controlados pelo professor. Mas quais seriam elas? Se você, professor, faz essa pergunta, você está reconhecendo a influência da sua profissão e quer descobrir quais fatores seriam esses para implementar nas suas aulas, para aprender e ensinar junto com seus alunos. Esse é o ponto inicial para a motivação. Já disse o pesquisador e escritor Philip Meiriel, um detalhe pode comprometer tudo, mas pode salvar tudo. Você lembra desse nome? Porque ele vai aparecer muito aqui, Meiriel. A motivação dos alunos não é algo que fica ou deixa de ficar abstratamente. Não é comum ver o aluno dizendo: nossa, hoje eu estou motivado. Não. A motivação em aprendizagem é construída e sustentada pela ação do docente, que pode ser por como o professor organiza as aulas, que pode ser através de explicando as interações e objetivos dos componentes curriculares, para que serve a sua matéria e como pode influenciar na vida do aluno. É a interação entre o professor e o aluno, e isso para mim, que sou aluno ainda, é uma das mais importantes. O modo de como planeja suas aulas e as atividades, e o modo de avaliação, explicar como seria o modo de avaliação. Mas professor, seja inusitado, não seja mais um professorzinho do sistema escolar. Seja inusitado, pois ele pode ser ou não, né? O mais importante para o clima motivacional, ser inusitado. Meiriel já disse algo sobre isso. O professor não é apenas um idealizador, mas é também um mestre de obras. Deve ser capaz de observar o que se passa e discernir os acontecimentos importantes e aqueles que põem em questão seus objetivos de aprendizagem. Então, se você conseguiu desencadear o interesse neles, é preciso planejar ações para que não perca esse desinteresse, principalmente porque o seu aluno está progredindo e aprendendo. Ele pode ver que isso pode contribuir para a vida dele e que o esforço vale a pena. Há algumas intervenções que podem causar o desinteresse, como os objetivos da própria aprendizagem, como o método de explicação, atividades propostas, questionários, o método de avaliação, entre outros. Então o professor precisa ver como essas ações podem contribuir para que o interesse não seja perdido. Para os fins didáticos, desencadear a motivação, a atenção e o interesse, há alguns procedimentos que pode ajudar o professor. Mas primeiro, o professor precisa acolher os seus alunos, mostrar que os seus alunos estão bem-vindos àquele espaço para aprender. O professor precisa dar atenção aos alunos, mostrar que os alunos estão sendo ouvidos, que estão sendo valorizados, pois a rejeição pode causar um impacto no desenvolvimento escolar. As interações de professor e aluno é outro fator que pode contribuir para a motivação. Ele pode ser construído, entre outros, como o modo que o professor está em aula, as mensagens que o professor passa no decorrer das suas atividades. Meiriel já disse sobre esse fator o seguinte: nada é menos neutro do que a maneira de se movimentar-se na sala de aula, de olhar
para cada um, de parar ao lado da classe de cada um, de dar a palavra a esse ou aquele, de pedir primeiro o caderno do fulano, nada é menos neutro e tudo faz sentido, tudo fala. Elaborar atividades que interessam os alunos pode despertar a curiosidade. O sujeito então vai dedicar tempo e atenção a esse problema. Isso pode contribuir para a aprendizagem, para que a aprendizagem se construa. Fazendo isso tudo pelo interesse e curiosidade do aluno, nada forçado, nada algo que ele não queira. Isso pode, o sujeito então vai experimentar um sentimento motivador. Outro fator que pode contribuir, e que já foi dito, é o início das aulas. Se o professor inicia sempre da mesma forma, os alunos podem se desmotivar. As pessoas tendem a se acostumar com sentimentos repetitivos. E isso pode fazer com que eles nem liguem mais para o que está acontecendo. Se uma compreensão é compreendida, se a informação é compreendida, uma nova informação deve ser adicionada. Por quê? Os alunos vão elaborar novas articulações para compreender essa nova informação, com base no que já sabe. O professor pode observar isso, vendo que o aluno está acompanhando passo a passo essa nova informação. Algo que pode prejudicar essa compreensão é os enunciados das questões. Como Meriel diz, está do lado do saber, não sabe para onde querem ir, levá-lo, e procura reduzir o desconhecido ao conhecido. Como podemos interpretar o que o Meriel diz? O professor já sabe sobre tal conteúdo que ele está explicando, porém os alunos se depararam com algo novo, então eles não sabem o que seria isso. Então o professor deve fazer um enunciado ou mostrar um enunciado para que eles se adaptem àquele conteúdo. Outro fator que pode contribuir para a motivação é a ativação do conhecimento prévio, também como a autonomia. A sensação de escolha ao aluno dá um ótimo entusiasmo a ele. Então o docente deve levar em consideração isso e propor atividades em que o aluno possa elaborar estratégias ou outras possa escolher temas na qual ele quer apresentar. Isso tudo para que aconteça a motivação para aprender. Então, gente, esse foi um breve resumo do livro Motivação em Ensinar e Aprender, Teorias e Práticas de Suzana Soares. Eu não sei se pronunciei o nome dela certo, mas ele está disponível no Google Play. E os fatores para ativação e reativação da motivação em aprender. Agora, cabe você, professor, implementar isso nas suas aulas e não ser mais um professor do sistema como vários por aí. Sempre ser inovador. Pode haver dificuldades, mas sempre pode haver as recompensas no final. Nas suas lições pode haver caminhos tortuosos, dificuldades, mas nunca desista. Nosso país precisa de professores qualificados para caminhar os alunos, as crianças e adolescentes para um futuro promissor. Então, obrigado pela atenção, obrigado por estar até aqui ouvindo isso e tchau. Mais uma coisa, curta, comenta nos comentários e compartilha o vídeo. Obrigado. E se inscreve também.